pouquinho, fazer algumas reflexões sobre branded content na publicidade, né? Eu escolhi como exemplo o Porta dos Fundos. Então, praticamente todos conhecem, né, o coletivo, e o embasamento teórico que eu usei para esse... esse carro que está aberto. Que eu usei para esse estudo, que também não faz parte de uma pesquisa maior, ele é pontual, embasado também na Convergência, Jenkins, Chris Anderson, e sobretudo a questão da atenção, né? Esse livro do Adler e do Firestone fala da conquista da atenção. Então, nesse cenário, onde a gente tem aí múltiplas plataformas, e essa atenção sendo disputada, então, por múltiplas plataformas, a publicidade também tem que entender como se posicionar e ter visibilidade em todas essas plataformas e conquistar a atenção, então, desse público-alvo, que também está cada vez mais segmentado, como o Anderson fala e tudo mais. Nesse contexto, a gente também tem a questão das redes sociais, né, que a Recuerdo traz para a gente. O Kovaleski também fala bastante no redimensionamento do impacto das peças publicitárias nesse contexto. Bom, diante aqui eles citam YouTube, blogs e inclusive Orkut ainda como parte dessa cultura. As agências de publicidade ainda usam o Orkut, mas Facebook e outras formas de comunicação têm se tornado aí grandes polos de divulgação e de participação, então, do consumidor, que é tido como prosumer, né? Esse termozinho sendo usado para definir o produtor e consumidor de informação. Isso muda um pouco também a questão das indústrias midiáticas, e a gente precisa, então, estar atento a essa cultura participativa. Quando a gente pensa em viralização, a gente tem que pensar que não dá para a gente pedir um vídeo viral para uma produtora. Quem vai fazer a viralização desse conteúdo é o receptor. Então, não adianta não adianta eu tentar fazer um vídeo, colocar ele na internet, usar estratégias, porque se eu não tiver argumentos suficientes, se o público não quiser compartilhar, ele não vai se tornar um viral. Dentro disso, né, tudo que é engraçado, bizarro, revoltante, sensual, fofinho, os gatinhos, né, são amplamente compartilhados na rede, né, como cita o Ian Black. Com relação ao Porta dos Fundos, eles pegam essa coisa do bizarro, do fofinho e do cotidiano e tratam isso com muito humor, né? E as marcas, então, vislumbraram a possibilidade de visibilidade, né, nesse canal. Antes da utilização de marcas, muitas polêmicas, né, com relação ao conteúdo. O promotor chegou a pedir a retirada, a restrição do acesso ao site, né, ao Porta, mas não teve sucesso, justamente porque quem vai acessar isso já sabe que pode encontrar diversos tipos de conteúdos não restritos. Com relação a marcas, as primeiras polêmicas não foram rebatidas pelas marcas, no caso da TIM e do Guaraná Dolly. Num segundo momento, outras marcas entenderam a crítica, né, e falaram que não ia se manifestar, como o caso do Outback. O Compra Coletiva, né, o site Peixe Urbano, chegou a responder, no caso, o artigo está mais definido como é que é isso aí. E o primeiro caso, realmente, de branded content, ele vem com o espoleto, onde eles criam o vídeo falando mal do atendimento do espoleto e, imediatamente, o espoleto entende a oportunidade de divulgar o seu saque. Até porque as redes sociais hoje são um grande saque.
né? As pessoas não vão mais ao SAC reclamar, elas vão às redes sociais reclamar. E aí então divulgaram, encomendaram um vídeo justamente para divulgar o saque do espoleto, e foi a resposta. E aí outros exemplos são trazidos no artigo, né, como o da de Imóveis e da Fiat, que pediu uma websérie, sempre utilizando branded content, que é o quê? Né? Tem alguns depoimentos que eu não vou me estender lendo, das pessoas das agências e tal. Mas então, o branded content é essa integração da publicidade e do entretenimento, né? Representando valores intangíveis da marca. As mídias sociais oferecem essa ferramenta para a viralização disso, o compartilhamento, né? E isso vai de encontro a formas não intrusivas, não interruptivas do entretenimento, como é o caso da mídia de massa e da televisão, onde a publicidade ela entra interrompendo o entretenimento. Cabe dizer que o branded content não é novo. Em 70 já teve um caso do The Carpenters, que gravou um spot para a Coca-Cola, e isso se transformou, ficou no topo da Billboard, né? O termo também ele foi cunhado e mais conhecido a partir de 2001, com aquela série da BMW, o vídeo mais famoso é o da Madonna. E aí a gente chega aí à conclusão de que o cenário hoje é propício para o desenvolvimento do branded content, também chamado de branded entertainment. Como considerações finais, né, a gente tem que pensar a cultura digital e a convergência das mídias, trazendo esse novo cenário, essa multiplicidade de canais, a questão do ROI, né, do retorno sobre investimento, né, que a internet tem mudado, a questão do público-alvo, que se torna cada vez mais segmentado, né? As agências hoje trabalham com clusters, com o conceito de clusters. Temos que considerar a atuação dos prosumers, como eu falei, a questão dos saques, né? Já que temos prosumers, as pessoas atuando ativamente, né? Escrevendo e falando sobre as marcas nas redes sociais. E é interessante que as empresas estejam atentas a isso. Então não adianta eu ter um Facebook, uma página, eu ter um canal, um Twitter e não responder às pessoas. Então a gente precisa de bom senso, estratégia nessa comunicação. O que eu acabei de falar, que não adianta a gente produzir um vídeo para que ele seja viral, quem vai viralizar é o público. E o branded content, então, ele se mostra como uma alternativa não interruptiva. E dentro do contexto da mesa, né? Então, o branded content, eu não trataria ele como uma inovação, mas sim como uma apropriação inovadora de uma coisa que já existia, né? Então, seriam as marcas aproveitando esse contexto, esse novo comportamento do consumidor, essa nova atitude do prosumer para ter visibilidades em outros canais que não só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Na verdade, esse nosso trabalho também é sobre a renda baixa, né? Continuação daquele que o senhor apresentou. Mas nesse caso específico, nós estamos falando de como a renda baixa vê a questão da inovação e principalmente em celular. Nosso papo aqui é renda baixa e celular. Agora, o mais importante, eu acho que é o seguinte: como é que a gente vê a inovação nesse nosso texto? E aí, de certa forma, eu também respondo para você e para a Clotilde. Inovação para nós, dentro do nosso referencial, é tudo aquilo que o consumidor percebe como novo, e não importa se é novo ou não. Então, aqueles 50 tons lá de cinza, se é novo, se não é, dane-se, o consumidor percebeu como sendo novo, é o que importa. Isso é o fundamento do nosso trabalho. Então, na verdade, a gente usou várias escalas, né? Isso está depois no artigo, quem quiser se interessar, tal. E a gente define
as atitudes que esse consumidor da renda baixa tem com relação não só ao celular em si, à tecnologia, como também à própria inovação, né? E aí a gente nós achamos 3 clusters, já que você falou que a tendência das agências é cluster, nós estamos falando de cluster, separação em 3 grandes grupos. E um dos grupos é esse, né, que seria esse primeiro aí que a gente chamou de adotor. Então, pessoal, que veja uma coisa, eles topam o desafio da tecnologia, da inovação, e eles também percebem no celular muitas melhorias, certo? Bom, tem aí toda uma conceituação do que eles são, tem bastante mulheres, tem uma renda relativamente alta e são predominantemente classe C, porque a nossa amostra é classe C e D. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês também é o do segundo grupo. Esse segundo grupo, vejam, ele já é 38% da amostra, ele é bem grande, né? E esse pessoal tem muito medo da tecnologia. E eles têm muito medo e eles também têm uma questão muito interessante, que é o seguinte: como é que se experimenta o celular quando eles vão comprar? O celular não se experimenta. Então, vejam, eles são inseguros realmente. Eles são inseguros porque eles são da baixa renda, eles têm renda, uma renda aí até 2 mil, né, reais. Agora, eles têm uma escolaridade baixa. E o problema muito sério com relação ao inglês, né, principalmente. Agora, onde eu quero chegar com você? Esse cara é o cara mais interessante para o nosso estudo, que deu margem para a gente falar muita coisa, que é o terceiro grupo. Esse terceiro grupo a gente chamou de consumista, ele é um grupo muito grande, e esse grupo foi falado aí o tempo todo, o rapaz que perguntou lá da vaidade, ele tem a ver com narcisismo. Você imagina o seguinte: dentro de todos os grupos é o grupo que tem a menor escolaridade, a menor renda, mas, por incrível que pareça, o paradoxo, tem o maior percentual de smartphones. Ou seja, o celular não é para falar, vocês me desculpem, o celular é para aparecer. E esse pessoal, a gente já sabe, na época que nós fizemos esse artigo ainda não era assim, mas hoje já tem dados bem recentes mostrando que 30% do consumo de smartphones é feito pela classe C. Então veja que coisa interessantíssima, né? É nesse grupo que você tem o maior percentual de smartphones. E aí a gente vê o questionamento que vários aí falaram do que significa o celular. Porque quando nós começamos a fazer esse estudo, que foi em 2005, o celular ali, ele mostrava ele era uma questão muito séria de inclusão social. Mas hoje esse pessoal já está incluído socialmente com o celular. E o smartphone virou uma espécie de necessidade, que é também a questão do que o Celso falou. Quer dizer, na verdade, é muito mais do que inclusão social. Ele precisa ter o smartphone. A gente sabe que a Samsung está bombando aí, né? Tá vendendo muito. O Galaxy é muito vendido. E é para atender esse público, que ele é muito interessante. Ele tem um otimismo, né? Depois vocês deem uma olhada lá no artigo, explica bem direitinho o que seria esse otimismo. Eles têm dificuldade em lidar com a inovação. Por quê? Porque, gente, é difícil. Olha, eu sou terceira idade, é difícil. Certo? iPhone é difícil. Eles também têm todas essas, lógico, não as minhas dificuldades, né? Mas eles também têm que ser cautelosos. Eles têm que ser cautelosos em função também do tamanho da renda. Então, gente, eu adorei estar aqui, nesse momento aqui, depois que vocês todos já tinham falado, porque dá quase para a gente juntar tudo isso e falar assim, juntamos aí o quê? O celular é para aparecer. E eles têm que aparecer no Face. E se não está no Face, não existiu, não aconteceu e não é, certo? Por outro lado, tem toda a questão da vaidade, do narcisismo, tem que se ver, Ogécia. O se ver lá no Face, você está entendendo? Então, gente, eu adorei estar aqui nesse momento, inclusive falar desse pedaço da nossa pesquisa e como ele
de certa forma, ele dialoga com todo mundo, com você, quando você falou aqui também do significado das marcas. O significado do smartphone é muito, muito mais do que tecnologia em si. É toda a questão emocional e toda a questão de inserção nessa sociedade. Quer dizer, mais do que inclusão. Porque naquele primeiro momento, a gente perguntava para eles o seguinte: o que mudou na vida deles? Em 2005, hein? Veja bem, como a gente veio trabalhando. O que mudou na vida com o celular? E tinha mudado muito, porque você imagina uma pessoa que tem lá os parentes no Nordeste, por exemplo, que aparecia muito na nossa pesquisa, e que para falar lá, eles às vezes tinham que combinar um horário que o pai ou a mãe iam para um posto telefônico. Você imagina, aí de repente o celular, eles podiam falar com o celular. E hoje não, aquele parente lá já tem celular, os filhos já têm celular, já tem 3 ou 4 celulares no domicílio, certo? Só que agora precisa ter smartphone. Muito legal, gente, era o meu recado. Eu sei que eu dei uma cortada aí, não é? Mas eu acho que a gente podia, de repente, em vez de eu ficar falando só da pesquisa, a gente trocar e vocês colocarem questões também, que eu acho que era muito mais rico do que ficar só eu falando. Ok? Tudo bem? Né? A presença da mídia na cotidianidade da realidade das pessoas. Como o humor está presente, um site de entretenimento, né? Vai ganhando várias dimensões de função mercadológica e também política. Porque, veja, na medida em que você trabalha o consumo e trabalha a falha do consumo, a questão do serviço de atendimento ao consumidor, trabalhar na rede social, isso vai ganhando um sentido político que também faz parte da mediatização nas suas lógicas. Por isso tem que entender a estratégia de como a função acontece, que você explicou bem, mas eu acho que precisa desenvolver no método da pesquisa da mediatização a identificação das regras e lógica, que eu acho que também é a mesma coisa, porque para Maria Lourdes, que ela coloca com o Celso, a clusterização. A clusterização, ela é um indicador dos tipos de vínculos desse aparato midiático, smartphone, e o seu consumo cotidiano. E nesses vínculos você vai ter gradações, gradientes dessa interação com esse aparelho. Então, que, por exemplo, o cluster número 1, ele aceita, ele tem um vínculo intenso. O 3, ele tem um vínculo meio paradoxal, né? E o 2 não quer ter esse vínculo tão intenso. Então, são gradientes de interação, de presença do dispositivo midiático que se modalizam dentro dessa lógica, né? E essas lógicas vão ganhando gradientes. Então, eu acho que a gente descreve os quadros, mas esses quadros ainda precisam da teorização, da mediatização em cima disso. Também nos artigos, que é o seguinte, onde está pegando? Essa alegria toda está no índice de endividamento desse pessoal. Então, veja, a gente tem aí um final meio trágico, não é? A gente tem estatísticas mostrando que 61% dos brasileiros estão endividados, mas nas classes C, principalmente, o nível é muito alto e esse nível chega próximo da inadimplência, né? Então, essa euforia do consumo que a gente retrata bem em vários dos artigos, que essa coisa do dá muito prazer comprar, eles estão experimentando aí o funk e a ostentação, né? Isso tem aí um limite muito complicado, né? A gente, todo mundo que tem estudado essa renda baixa tem pensado, tem um questionamento muito sério nosso, que é: onde está a sustentabilidade desta classe com algumas coisas que vem acontecendo? Então a gente tem um pouco de medo, certo? Porque eles conseguiram emprego. Agora, nossas taxas de crescimento estão baixas, né? Não vou ficar falando dessas coisas aqui, mas a tua pergunta é super válida e a gente vem esbarrando nisso quando a gente coloca propensão a poupar com o materialismo. Então, eles estão deslumbrados? Estão. Mas tudo tem um preço, né? O preço é realmente complicado. Eu acho que a tua pergunta foi... O artigo não é uma pesquisa extremamente consolidada e aprofundada, é muito mais uma reflexão, justamente falando dessa coisa
que é o advento da tecnologia e como ele vem fazendo as coisas, né, e as relações nas redes serem alteradas. Na realidade, o que me levou a fazer esse tipo de reflexão foi justamente que os posts nas redes sociais passaram, né, muitas vezes a ser um novo luto. Então, o assunto, na verdade, que eu vou abordar é essa estética da mortalidade, como que ela se alterou, né, e essa vivência do luto que a gente tem hoje em função das redes sociais. Então, na verdade, para a gente colocar aí para vocês, o que acontece muitas vezes é que nas redes as pessoas estão por trás do computador. Então, elas, muitas vezes, a gente pode dizer que as pessoas conversam sozinhas, entre aspas. Né? Elas colocam os seus pensamentos, exibem, né, o que imaginam que seja adequado. No entanto, elas partem do pressuposto que, bom, eu não vou estar invadindo a timeline de ninguém, né? Não invadirei a timeline de ninguém, porque as pessoas possuem ferramentas aí para que não acompanhem, né, as publicações, enfim. Mas o que acontece na realidade? A gente tem que pensar o seguinte: a morte até então, né, esse assunto tão pesado, ela passou a ter uma coisa, digamos, mais leve. Em que sentido? Né? A mortalidade, digamos assim, ela passou a não ser uma coisa tão presente na vida da gente. Por quê? Eu até coloquei nos slides daí, nós temos hoje artistas que foram, na verdade já não estão mais aqui fisicamente, no entanto é possível que se conviva com esses artistas e que se, né, presenciem shows através de holografia. Então o impossível acabou se tornando possível. Né? No caso aí nós tivemos Cazuza, Renato Russo e Tupac. Né? Então, através da holografia as pessoas interagiam no show. Uma outra coisa que a gente tem também que levar em consideração é o seguinte: muitos teóricos, né, já falaram, na verdade, a respeito da morte, né, desde os tempos aí de Platão, na realidade. Morin abordou muito o assunto, só que talvez, né, até marquei ali em vermelho, não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas alguns deles até na realidade acabaram, né, independente de alguma coisa, tendo ligação com isso. Então, o que a gente pode pensar aí? Lá atrás a gente tinha o seguinte: o sofrimento pela perda de alguém, na realidade, fazia parte da condição humana. O que a gente presencia hoje na sociedade moderna é muito mais essa coisa do luto perdendo o seu caráter simbólico, mas em que sentido? Né? Essa coisa do vestir o preto, né, de vivenciar a dor, ela fica um pouquinho mais leve, digamos assim, porque as pessoas muitas vezes, ao compartilhar, né, a sua dor, a sua perda, partem do pressuposto de que isso vai ser uma coisa mais leve ou que ela vai conseguir se recuperar de uma maneira melhor. Então, o que a gente acaba levando em consideração é que o que parece uma coisa que era um ritual, né, onde ficava reservado aos familiares, ele passa a ser um ritual coletivo. E sendo um ritual coletivo, onde muitas vezes não são só pessoas, na verdade, que fazem parte da família, ou parentes próximos, ou amigos, né? Muitas vezes, em função de redes sociais e etc., a gente passa a ter pessoas no Facebook que acabam entrando nesses perfis, muitas vezes. Isso está mudando agora um pouco, né, com essa coisa da privacidade. Mas o que acontece? Ou elas simpatizam ou elas querem conviver de alguma maneira com isso. E aí acabam postando, dando condolências para essas pessoas sem nem ao menos conhecê-las. Tá? E aí, em função disso, também o que a gente nota, que foi muito mais onde eu quis fazer os apontamentos dessa coisa da imortalidade, é que a gente nota que existem hoje empresas que acabaram criando softwares, aplicativos e redes sociais especificamente voltadas para essa coisa da vivência do luto. Eu nem vou me estender muito aqui, porque na verdade a gente já colocou. Eu queria mostrar para vocês, na verdade, quais são essas coisas. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem hoje aplicativos e, na verdade, sites que acabam sendo criados, seja para uma pessoa, na verdade, pessoa física, ou uma empresa que, enfim, um grande empresário que queira, na verdade, na possibilidade da sua ausência, deixar tudo ali, enfim, todas as orientações possíveis, não só para a família, como,
né, mediante a empresa. Então, o que se percebe é que existe com o advento da tecnologia, existe uma preocupação muito maior com coisas que antes, né, o ser humano já não gostava muito de pensar. Que era aquela coisa, seguro de vida, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, eu comprar um jazigo e de repente são coisas que eu vou pensar, mas porque eu preciso. Né? E hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, isso fica um pouco mais, digamos, necessário em função de uma série de atribuições que isso pede. Temos também, né, além desses organizadores, ou enfim, orientações de sites com essa coisa toda de organizar ou orientações uma pós-morte, digamos assim, nós temos os memoriais online, que seriam, na verdade, uma maneira mais light, né, e talvez menos invasiva do que o que a gente vê muitas vezes no Facebook. Porque o que acontece no Facebook, não sei se todos sabem, mas na realidade hoje se um parente seu falece, ainda é muito difícil para que você consiga, na verdade, desvincular aquele perfil. Né? Exige-se uma ordem judicial, enfim, porque esbarra justamente nessa coisa da privacidade que está sendo mudado com o Marco Civil da Internet. E aí, o foco maior seria esse aplicativo que é do Facebook, né, que chama-se, na verdade, If I Die First, ou seja, né, se eu morrer primeiro. E aí, na realidade, é muito sério, e aí sim a minha preocupação e a minha reflexão em relação a isso, porque neste aplicativo a pessoa consegue gravar mensagens, deixar orientações, mas o que é mais complexo é que ela pode gravar mensagens, ela pode deixar vídeos para que possam ser mandados em prazos determinados por ela na sua ausência. Né? E isso é muito sério em que sentido? Você não permite muitas vezes que os seus familiares vivenciem o luto. Ou de que forma, na verdade, eu vou conseguir superar essa perda. Porque, na verdade, isso acaba dando a entender que essa pessoa está sempre presente. Né? Eu não conseguiria viver, na verdade, a ausência dessa pessoa. Então, é muito mais para deixar uma reflexão para que a gente possa, na verdade, questionar isso ou até fazer estudos mais aprofundados para conseguir chegar a uma conclusão mais forte. Então, na verdade, o que acontece também, coisas que a gente tem que pensar. A partir do momento que você deixa algumas mensagens na internet, alguns estudiosos, inclusive, dizem que trata-se de uma coisa meio narcisista. Eu quero permanecer online, né? Eu quero que as pessoas não me esqueçam. Então, isso é extremamente importante para a gente. Precisamos estudar, não estamos mais aqui, temos que dar lugar a outros. Né? E o que também nos faz pensar, para ser breve, que eu não quero me estender, com a coisa dos rastros digitais. Nós deixamos muitas coisas na internet, logicamente deixamos estudos, deixamos artigos que serão utilizados a posteriori, mas na realidade também deixamos muitas coisas que não têm a sua relevância. Né? Quando da nossa ausência, o que poderia ser feito com isso? Então, não se estuda muito essa coisa dos rastros digitais. Muita coisa que acaba ficando na internet, acaba sendo uma coisa meio que um lixo virtual, né, que não tem a sua relevância. Então, ficaria, na verdade, aí, essa reflexão para vocês. Bom, o tema que esse artigo em questão de interatividade além do jogo, ele é o que está publicado no e-book. Ele trata especificamente da relação dos jogadores de videogame com o termo correto não seria o ativismo, mas a forma como ele se posiciona dentro dessas novas tecnologias, de como ele se apropria dos processos de comunicação com o avanço tecnológico, etc. E eu aproveito e faço um paralelo com o tema da minha dissertação, que eu falei sobre a produção de sentido nas redes sociais anônimas e efêmeras, ou seja, eu estudei o 4chan. E o campo, o mercado do usuário, o jogador, ele é um perfil muito aproximado do usuário que anonimamente pertence no 4chan. Esse é o artigo da interatividade além do jogo, eu fiz em coautoria com Francisco Maia, que está mestrando lá na UFJF, de onde eu venho. E, bom,
o motivo da gente tratar agora dos jogadores, das ações que os jogadores têm, como eles se vocalizam, interferem no mercado ou na ideologia do jogo, em contrapartida com o 4chan, que é intangível por ser anônimo e efêmero e o conteúdo desaparecer, ele é difícil de ser rastreado, os jogadores, o mercado e as comunidades de jogos, elas permitem que a gente localize os dados, tem essa tangibilidade do conteúdo, da gente poder analisar melhor as produções que eles fazem e a própria tecnologia, os sistemas de jogo, as comunidades virtuais, as lojas virtuais, elas quantificam muito bem esses dados e isso facilita bastante na análise desse grupo. E a questão da produção e da subversão do conteúdo, que é o que vai ser tratado durante a minha fala, eu vou tentar ser bastante breve, ela se associa bastante também com o jogador, que é um público que vem acompanhando esse desenvolvimento tecnológico, o jogador eletrônico, desde anos 70, no comecinho daqueles jogos mais primitivos, sempre teve a necessidade, foi acompanhando o crescimento da programação, os programadores foram testando formas de novos códigos de programação e daí, por um acaso, entre aspas, foram surgindo esses jogos. E hoje em dia, com esse avanço tecnológico, a gente tem essa reapropriação do conteúdo original, tem a vocalização dos consumidores, que aí a gente pode chamar de prosumer, pro usuário. Eu não tento entrar muito nesse campo de diferenciar qual termo eu prefiro utilizar, mas esse meio campo entre quem cria e quem consome se misturando nos dias de hoje. Bom, o primeiro caso que eu vou tratar aqui é desse jogo do Chrono Trigger, que é um RPG que foi bastante famoso nos anos 90 e que os fãs, antes desse boom, foi em 98, se eu não me engano, os fãs se organizaram para produzir uma sequência do jogo, fez bastante sucesso e com 98% do desenvolvimento, a empresa matriz, dona da propriedade intelectual, ela vetou o projeto e esse jogo ficou perdido e inacabado na rede. Infelizmente é um caso de, ainda hoje é assim, mas de uma empresa não tendo o tato para lidar com a base dos fãs, principalmente nesse que a gente está falando, dos jogadores que são bem ávidos e bem entusiastas pela tecnologia e pela interação. Daí um outro ponto que é tratado também são os jogos independentes, que é uma possibilidade que hoje é bastante capitalizada, mas que a gente começa lá com esse do meio aí, o Miss Pac-Man, que na época ainda que a tecnologia, o acesso à programação, ao código era muito restrito a, não sei, mercados do primeiro mundo, poucas pessoas tinham acesso a modificar e o conhecimento para isso. Eles criaram esse hack do Pac-Man e fizeram a versão feminina, o Miss Pac-Man, que no outro, ao contrário do caso anterior, a empresa dona da marca, ela comprou isso e comercializou e foi um sucesso. E aí a gente tem outros casos de jogos independentes também, que são o Braid e o Minecraft, que fazem bastante sucesso e tornam os criadores milionários e são exemplos de como isso tem mudado, dessa equalização entre a empresa e o sujeito, o usuário, como o acesso à tecnologia tem colocado eles no mesmo patamar. E aqui é um caso eu diria ativismo, acho uma palavra um pouco forte para o tom de brincadeira que sempre tem humor envolvido, e eu vi isso muito no 4chan, que o humor é uma forma de compartilhamento, seja ele cômico, xiste ou humor mesmo,
mas esses cupcakes são relativos a um jogo que chama Mass Effect. Era para ser uma trilogia cujo foco era a multiplicidade de escolhas e caminhos e a apropriação que o jogador podia fazer. Você podia criar seu personagem do zero, o formato do rosto, da altura, sexo, e tomar decisões que iam alterar o final do jogo. Quando chegou no terceiro e último jogo da trilogia, o final do jogo, de fato, frustrou a maioria dos jogadores. Eles basicamente reduziam todo o caminho de decisões tomadas ao longo do jogo a diferenças mínimas na narrativa e no enredo do jogo. Os fãs, eles ficaram revoltados com isso, porque era um jogo que esperavam bastante, e enviaram, acho que se não me engano, foram 1000 cupcakes para a empresa criadora, cada um com uma cor e uma letra indicando os 3 finais diferentes possíveis, e a mensagem era, não importa o formato, o sabor é o mesmo. Vocês fizeram com a gente, foi uma traição, e isso, eles arrecadaram dinheiro para produzir esses cupcakes e depois enviaram eles para uma ONG de caridade, misturaram um pouco o humor com uma boa ação. Aqui é um outro caso dos jogadores se organizando também. Essa imagem azul com a esquerda do vídeo é de um jogo que uma empresa criou a partir de um fórum. Ela criou um Game Dev Room. Era um fórum onde os jogadores iriam desenvolver todo o conteúdo do jogo, e a partir de você cadastrava ali, ia sugerindo ideias de design, de interface, de tudo, e no fim das contas o jogo passa 50% pronto, ele foi cancelado pela empresa, e isso causou um mal-estar enorme com a desenvolvedora do jogo, porque era um projeto participativo, colaborativo. Isso foi há 3 anos atrás, e ainda repercute muito na imagem que essa empresa tem com o público. Essa imagem do meio tem 3 personagens, é a Operation Rainfall, que era uma manifestação para tentar trazer esses 3 jogos diferentes lançados no Japão para o Ocidente, e eles conseguiram fazer barulho no Twitter, no Facebook, e até alcançar a empresa dona dessas marcas, e eles finalmente foram lançados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E o terceiro era a campanha do PS4 sem DRM, que assim que o Xbox recente foi anunciado, eles anunciaram que ele ia ter essa trava de ter que fazer essa autorização online o tempo inteiro. E daí a mídia, os consumidores acharam isso, ficaram indignados e anteciparam uma campanha para o PlayStation 4 não vir com esse tipo de coisa. Então eles interviram e se apropriaram do conteúdo disponível na web para fazer isso. E um último, esse é mais recente, da semana passada, aproveitei para incluir aqui, que aí é um ponto de vista que não é tratado ainda, mas tem uma questão ideológica por trás dessa campanha do Mequality, que é um jogo que vai ser lançado daqui 2, 3 meses, e é uma espécie de The Sims, mas ele não permite casamentos, os personagens se casam, se relacionam entre si, mas ele não permite relacionamentos homossexuais. Foi retirado do jogo no Japão, e eles fizeram essa campanha com um conteúdo bastante ideológico, bem especificado, sem muito foco no humor, e com isso eles tiveram uma resposta direta da empresa de que, infelizmente, uma resposta formal, que não ia ser possível fazer isso porque não é o foco do jogo, e deram uma saída pela tangente, e ele provavelmente não vai dar em nada. O jogo ainda vai ser lançado, é um conteúdo que pode ser fatiado, inserido numa atualização, mas eu coloquei isso aqui porque eu faço essa diferenciação. Quando eu estudei o 4chan, acho que o 4chan, por ele ser tão contraditório, ele não tem uma ideologia, pode ter uma causa super importante, mas aquilo tem que mover afetivamente a pessoa e não ideologicamente. E com isso, essas formas de humor, mesmo que sejam um humor cáustico, tóxico, ofensivo,
são as formas que facilitam o compartilhamento de informação de propagar o que está no 4chan até cair no Facebook ou nas outras redes. E os atos deles de ciberativismo. Algumas conclusões que eu quero ressaltar é o que eu falei no começo. Com isso que o jogador, principalmente hoje em dia, como objeto de estudo, ele permite um rastreamento muito mais objetivo de dados. É um grupo que ele tem uma ligação muito forte com a tecnologia e ele é bastante rastreável. Você pode construir uma base de dados muito interessante para analisar o comportamento deles. Essa questão do compartilhamento, da efemeridade e do anonimato são vieses que eu estudei, que eu usei para estudar o 4chan e que eu acho que são importantes para facilitar a apropriação e a subversão do sentido que os usuários fazem na rede. Eles podem, a efemeridade do conteúdo não ficar registrado diretamente ou vinculado a uma pessoa, o anonimato para te dar a liberdade ou o pseudo-anonimato de se expressar. E uma conclusão que eu cheguei, que serve para esse caso, é que você acompanhar essa subversão, essa apropriação, você lida com a sintomatização do consumidor, do que quer que você queira nomear, que é esse sujeito que está sendo observado, analisado como um campo de mercado, mas a apropriação dele na internet, ela é sintomática do momento. E o que eu estava falando anteriormente, que o humor, o jogo como lúdico, um campo de regras, mesmo por mais flexível que ele seja, e o senso de alteridade de você se comunicar com um outro, especificado ou não, o que você produz é direcionado a um outro idealizado ou a alguém específico, a uma empresa, ajudam também nesse processo de criação e disseminação, diluindo um pouco diluindo bastante essa barreira desmistificando o processo de criação. Aproveitando a temática aqui da mesa, nesse artigo que foi publicado, a gente procurou trabalhar a interação como a forma de manter a memória narrativa das narrativas transmídias, né? O que é isso? Está sendo tão falado ultimamente, né? A narrativa transmídia é aquela narrativa que ela circula por várias plataformas de mídia, cada uma independente da outra, e que a gente somando todas essas plataformas, a gente pode ter um acesso a um todo da narrativa. E aqui a gente procurou trazer esses conceitos através da análise de Star Wars, né? Que é uma comunidade bastante conhecida aqui, que chama Conselho Jedi. Ela está presente em várias cidades do Brasil, ela está em São Paulo, tem no Rio, tem em Brasília, tem na Bahia, tem no Sul, tem cada uma com o seu regionalismo, mas todas tratando do mesmo tema. Aqui também, só o que eu já falei, né, e a gente procura trabalhar muito com o fã, né, que a narrativa transmídia ela funciona na interação de 3 pilares, né, a narrativa propriamente dita, que é a história em si, as plataformas por onde essa narrativa vai circular e os fãs, que os fãs representam a interação nesse processo. Se a gente não tiver qualquer um desses 3 itens, a narrativa transmídia ela não funciona, né? Ela é feita para ser interativa. Então aqui a gente tem um esquema bem resumido dessa transmedialidade, né? Então a gente tem a partir de um texto inicial, vão se gerando novos textos até chegar aos conteúdos gerados pelos usuários, né? Que é essa terceira. E esse processo como um todo é o que a gente caracteriza como uma recepção transmediática, né? Que é uma recepção complexa, justamente por causa disso. A pessoa ela tem acesso em diferentes plataformas a uma narrativa, então como que ela consegue coordenar todos os esforços dela para ter um entendimento dessa narrativa como um todo. Um dos principais fatores também é que a narrativa, na atual cultura da convergência que a gente vive, ela se transforma em um universo ficcional, que ela tem um nível de complexidade, um nível de participação e de interação muito grande, né? Um fã, por exemplo, ele não consegue ter acesso a uma narrativa somente se ele consumir uma plataforma específica. Então ele tem que ver o filme, ele precisa ler o livro, ele tem que jogar o jogo. Então ele tem uma série de ferramentas que ele pode ter acesso para ter esse contato. E o fã, ele, né, tem até uma definição do Jenkins que ele usa,
ele é aquela pessoa que responde a um determinado produto cultural, criando, produzindo e compartilhando o seu produto cultural, né? Que é o caso que ele falou aqui também, né? O fã, ele responde a um jogo criando um outro jogo, né? E ele interage com outros fãs, ele interage principalmente em rede, né? A internet foi um grande facilitador, como que eu vou mostrar aqui mais pra frente. Então a gente procurou trazer todos esses conceitos na Star Wars. Por que Star Wars? A primeira exibição do filme foi em 77. Então, como que desde 77 até hoje a gente tem essa manutenção da memória, né? Por que que os fãs passam geração em geração, os fãs continuam falando sobre ela, continuam desenvolvendo conteúdo sobre ela? A grande resposta para isso é em decorrência do caráter transmediático do Star Wars, né? O que é o Star Wars hoje? O que é esse universo? É o filme, é o jogo, é o livro, é o contato, é a interação, é a produção dos fãs. Então tudo isso faz com que essa memória narrativa ela perdure e passe de geração para geração. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, agora específico da comunidade que a gente analisou, né, com o Conselho Jedi São Paulo. Aqui tem um post no Facebook, onde eu ressalto aqui no primeiro parágrafo, né, a penúltima linha, ele fala de trocarmos figurinhas, né? O que é esse trocar figurinhas? É justamente essa interação. Então o fã descobre alguma coisa, ele posta na rede, na comunidade dele, outros fãs têm acesso. Então o grande barato, né, o grande ganho que essas pessoas têm por fazer parte da comunidade é conseguir acesso a conteúdos que eles não conseguiriam sozinhos, né? Então imagina você ter acesso a todas essas mídias e não poder se expressar, não poder falar para ninguém, né? Então a internet foi esse grande facilitador. Inclusive também, até está destacado em vermelho aqui embaixo, a assinatura do presidente da comunidade, em que eles utilizam até a narrativa em si como forma constitutiva identitária, né? Então, o jeito que eles falam, o jeito que eles se portam é diferente de como eles são fora da comunidade. Aqui, esse monte de número é o número de mensagens trocadas pelos fãs dessa comunidade sobre Star Wars desde março de 2002, que foi quando começou. Aqui está até janeiro desse ano, né, que foi quando a pesquisa foi feita. Só para vocês terem uma noção, nesse período eles trocaram mais de 75.200 mensagens sobre Star Wars. O que eles falam? Eles falam sobre a trama, eles falam sobre a atuação de atores, eles falam sobre a própria produção dos fãs. Então, e tudo isso é através da rede de e-mails que eles têm no Yahoo, né? Então eles têm um grupo, todos têm um e-mail cadastrado, então quando um posta alguma coisa, ele já distribui para toda a rede de e-mails e aí eles conseguem essa troca, essa interação. A gente vê que é muita coisa, né, desde então para falar do mesmo assunto. Aqui a gente tem uma apresentação da comunidade na virada cultural aqui em São Paulo de 2011 e que a gente pode dizer que eles têm um nível de envolvimento tão profundo com essas narrativas que eles passam, aqui é o caso do cosplay, né? Além de se vestir fisicamente como personagem, eles assumem a identidade do personagem, né? A pessoa que está aqui não é o João, ela é o Darth Vader, por exemplo, né? Ela se porta como o personagem que ela assumiu a identidade. E eles fazem apresentações no Brasil inteiro, inclusive tem um encontro que chama JediCon, ele reúne todos os conselhos Jedi. Então tem apresentação, para vocês terem uma noção, tem um grupo que ele é especialista em reproduzir cena de luta com sabre de luz. Então eles estudam os movimentos do filme, eles têm uma complexidade que a gente nem imagina assim. E isso, graças à interação na internet, está se expandindo em escala muito grande. Aqui a gente tem os eventos de comemoração de 30 anos do filme Império Contra-Ataca. Então eles juntam os fãs, eles reproduzem cenas, eles expandem a cena. Então aqui também, né, caracterizados como os personagens da trama. E tudo isso que eu estou falando, a gente percebe que a memória narrativa do Star Wars está presente aqui, né? Em cada ação deles ela está presente. Aqui também a gente tem um encontro realizado entre os membros da comunidade, né? Eles fecham uma livraria, um auditório lotado, e eles discutem o que vai ser da comunidade, né? Qual que é a proposta dessa comunidade. E volta até o primeiro post no Facebook falando que eles querem ser a maior rede de fãs do Brasil, né? O que eles vão fazer para isso? Então eles têm toda essa interação dos bastidores também. E aqui, já finalizando, a gente tem um exemplo da transmedialidade do Star Wars, né? Que tem livro, tem bonequinho, tem bandeira, tem álbum, enfim.
cada ponto de acesso que eles têm é uma forma de estar presente nessa narrativa. E aqui finalizando, qual que é o cenário que a gente tem, né? A partir de uma narrativa, a gente tem uma série de interações, uma série de relações sociais e culturais, né? Que nem a professora Inês falou, mediatizada, né? Elas todas partem da narrativa. E o que a gente pôde concluir nesse artigo, nesse trabalho que a gente fez, é que a memória narrativa, ela seria a soma de todas as atividades desenvolvidas pelos fãs, né? Que faz com que as pessoas interajam social e culturalmente dentro de um contexto e que elas conseguem ter, através dessa mediatização, elas conseguem se relacionar umas com as outras e também com gente de várias partes do mundo também, né? Porque eles têm contato com fãs de fora, né? Tem encontro mundial e a gente vê dessa interação sempre com base no mesmo assunto, mantendo essa memória narrativa. Aí, se alguém chegar, todo mundo escreve, inclusive eu, todo mundo, mas ninguém diz internet é. Eu vou dizer agora o que eu acho que a internet é. A internet é apenas um armário no qual você guarda lixo junto com comida. E está começando a contaminar a comida com o lixo, e tem lá. Já há estudos na Harvard, na Princeton, que estão começando a trabalhar com a Nauseatec. Nós estamos muito deslumbrados com a tecnologia, até porque a gente trabalha com isso, estamos achando que finalmente esse aqui é um futuro que vai com a gente para frente. A gente não olha para trás e vê a quantidade de coisas que já foram descartadas. Já passou pela cabeça de alguém que a náusea, o enjoo, dessa coisa, você mesmo falou agora aí da comunidade que tinha no Orkut. Orkut, onde é que está o Orkut? Entendeu? Daqui um pouco não existe mais Facebook e daqui uns anos talvez não exista mais nem rede social. É possível que aconteça isso. Eu não vejo o futuro com a internet, o futuro aquele que nós não vamos estar nele, entendeu? Esse artigo que eu desenvolvi no ano passado faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo aqui, nesse ano passado, sobre a mitologia, né, dos guitarristas de rock. E do termo Guitar Hero, que é o herói da guitarra. Né? E todo herói tem, nem todos os heróis, mas muitos deles têm o quê? Seu instrumento de poder. E nesse artigo eu estou trabalhando a guitarra elétrica, tá? A estética da guitarra elétrica. No ano passado eu realizei também, fiz 2 disciplinas, uma sobre estética da publicidade e uma de semiótica, falando de semiótica da comunicação. E eu trabalhei nessas 2 disciplinas o objeto guitarra elétrica, que é a que está inserida nessa pesquisa sobre os guitarristas, né? A guitarra é o instrumento mais vendido no mundo. Não dá para se pensar a música popular de forma geral, a música midiática, enfim, da metade do século passado até aqui, sem a guitarra elétrica. E para a comunidade de pessoas que consomem, né, todo esse universo, não só o objeto, mas toda a mitologia em torno desse objeto, é uma visão de mundo voltada para música e tecnologia. A gente vai ver isso aqui daqui para frente. Nesse artigo eu realizei, foram, vamos dizer, 3 objetivos. Aqui tem 2, mas na verdade são 3. Eu começo primeiro com a visão que os guitarristas têm da guitarra elétrica. Enfim, eles são consumidores privilegiados, ao mesmo tempo que eles fazem parte da publicidade desse instrumento, sendo consumidores privilegiados. E depois eu falo um pouco das estratégias de publicidade das marcas, das principais marcas de guitarra. E, por fim, eu falo um pouco também desse momento que a gente já está vivendo agora, que eu chamo que é a experiência Guitar Geek, que são aqueles caras viciados em guitarra elétrica e com todas essas ferramentas de YouTube, Facebook, celular, tablet, você pode vivenciar esse universo, né, e esse produto o tempo inteiro. Eu mesmo
eu sigo todos esses sites, todos os grandes guitarristas no Facebook, sigo todas as grandes marcas, né? Eu participo disso ativamente e é impressionante. Né? Assim que ela falou da morte, o Jimi Hendrix não morreu. De jeito nenhum. Ano passado lançaram o disco dele. Mais um, né? Ele tocando ao vivo numa área de pop. Então, é um renascimento, né? A morte parece que não existe nesse universo. Enfim. Então a guitarra elétrica, ela é tão popular, isso segundo Millar, porque ela, pela disponibilidade como artefato de consumo, instrumento mais acessível e democrático, porque você tem em qualquer cor, em tamanho, formato, inclusive se você quiser, você vai à fábrica da Fender, lá que tem uma fábrica da Fender Acústica, você pode ir lá fazer a guitarra que você quiser, eles fazem isso para você, né? Aqui é um dado de 700 mil por ano, isso era de 2005, se eu não me engano, desse livro, quer dizer, hoje em dia deve ser mais de 1 milhão, tá? Acredito eu. Bom, eu parto de Kant para negá-lo, né, na teoria estética, porque ele fala desse prazer desinteressado, o jogo da imaginação e do entendimento, como essa atitude estética não visa nenhum interesse ou desejo de possuir o objeto, está um pouco ligado com a ética, mas no caso dos guitarristas isso é bem distante, porque a experiência material é muito importante. Então, essa questão do apelo erótico, o contato, a finalidade instrumental, é total, né? Então eles desejam com todos os sentidos, é um objeto de arte, é um objeto sexual, tem que ser tocado, né? E faz a diferença, cada guitarrista que toca aquele instrumento dá um novo significado para aquele instrumento. Né? Aí tem um pouco mais dessa teoria mais realista, da harmonia da proporção do objeto, o pragmatismo da experiência. Então, nesse universo da guitarra, ele está fazendo um link com o Pearce também, a experiência é muito importante, né? O fazer, tocar o instrumento. E essa questão sexual que eu falo, da libido aí, a gente pode ver guitarra com nome de mulher, a Black, do Eric Clapton. E, por exemplo, a forma como o Jimi Hendrix usa a guitarra ao vivo, isso aqui é um termo de um autor chamado Oxman, americano, que ele chama de tecnofalos, a guitarra, que ele bota no meio das pernas e faz... Ele bota lá na boca, ele faz o diabo com a guitarra, né? Então, literalmente, dionisíaco, né? O ritual que ele imprime no palco com a guitarra elétrica. E tem, então, para os guitarristas de rock, para o público de forma geral, esse discurso ele tem que ter uma finalidade da ação, né? Da ação com o instrumento. E aí eu falo um pouco mais sobre outros características também da própria guitarra elétrica, da relação que os guitarristas têm com a guitarra elétrica, por exemplo, essa coisa da tensão existente à realidade e a harmonia, quer dizer, a guitarra é um símbolo um pouco também da poluição sonora, é uma estética do ruído. Dificilmente você vai encontrar um guitarrista que não controle esse tipo de coisa, tá? Então, e vamos dizer, esse conflito entre essa tensão e a harmonia idealizada que o ser humano tem, que também vamos dizer, imprime um fascínio nesse universo também. Então tem umas outras teorias que eu falo, não vai dar para falar tão rápido por causa do tempo. E a estética das marcas, agora passando da visão das marcas, aqui eu coloco a Fender e a Gibson, que são as duas, vamos dizer, as duas empresas que monopolizam esse universo da produção, né, de guitarras elétricas. Aí eu boto assim como se fosse uma guerra, né? Porque realmente é avassalador o domínio dessas duas empresas. Nessa publicidade aqui, nessa capa aqui, a gente tem o guitarrista do The Strokes, nem parece, né, as pessoas que conhecem a banda.
E o objeto, a guitarra elétrica, que parece uma pessoa, né? Como se estivesse conversando, sei lá. Para mostrar que a publicidade da guitarra sempre se utilizou da participação em termos de avaliação sonora dos guitarristas. Os guitarristas sempre participaram, desde o princípio da comercialização da guitarra. Lá embaixo, década de 30, você tinha o primeiro guitarrista que tem, o Charlie Christian, que era um guitarrista de jazz. Ele ajudava a empresa Gibson e Epiphone fazendo alterações, indicando, né, concertos na guitarra. Então, esse universo sempre teve a mediação dos músicos. Talvez por isso é a tese que eu defendo aqui nesse trabalho, por ser um instrumento tão popular, por ser tão humanizado nesse sentido. Eu falo Então, essa posição de destaque pode ser interpretada de vários ângulos, mas essencialmente ela se deve ao significado que essas empresas desenvolveram junto aos músicos e guitarristas em particular, principalmente depois do surgimento dos primeiros grupos de rock. E aí eu estou pegando o universo do rock nesse momento, é claro que quando esses guitarristas vão fazer sucesso, o rock é o primeiro, vamos dizer, manifestação de massa em termos da indústria musical, e a guitarra é o instrumento, né, do gênero que dá os traços distintivos do gênero é a guitarra, e a partir desse momento ela vai ganhar uma amplificação muito grande, tá? No universo juvenil principalmente. Então esse universo é formado por essa essa característica importante que é a co-construção da marca. A personalidade da marca deve refletir os consumidores que consomem a marca, que no caso eram os guitarristas. O consumo da marca serve como função simbólica, demonstrando como os consumidores são ou aspiram a ser. Marcas icônicas evoluem devido às profundas conexões culturais que elas alimentam. Então, sempre foi construído esse universo de consumo com a colaboração dos músicos. Bom, só que agora, né, a gente tem esse fenômeno do Guitar Geek, que a gente pega daquela coisa do cara que é o viciado em tecnologia, mas é o viciado nesse universo da guitarra elétrica. Se até a década de 90 a gente tinha somente esse sentido de comunidade mais presente nas revistas e num público mais restrito, que consumia esse universo de músicos e leitores, né? Hoje em dia você pode vivenciar esse universo em todos esses canais novos, e as estratégias já se modificaram. Por exemplo, esse guitarrista que é o Joey Bonamassa, que é um cara do momento, né? O que ele faz no site dele? Ele o tempo todo publica guitarras da coleção dele, porque tem mais de 100, mais de 200, e ele sempre avalia equipamentos, ele coloca vídeos avaliando equipamentos, e os consumidores nessas plataformas trocam ideias e comentam. Então, a relação das marcas, dos consumidores e dos guitarristas também, né, nesse universo aí, cresceu muito. Então, criou-se quase uma revolução nesse universo, essa vinculação de produtos com ferramentas audiovisuais. Hoje, para a pessoa que quiser comprar uma guitarra elétrica, você vai no YouTube, você bota lá o modelo de guitarra elétrica, vai aparecer diversas lojas de guitarristas tocando aquela... Então você ouve o som da guitarra, você vê o modelo, ele diz todas as características da guitarra, né? Você tem aí hoje um consumo muito mais humanizado nesse sentido. Você pode ouvir o instrumento, né? É quase como se você estivesse tocando o instrumento. Então o sentimento comunitário presente no universo dos guitarristas é um fenômeno estético complexo, realizado em diversas perspectivas diferentes, e não é tão somente um produto cultural imposto pelas marcas de guitarra e equipamentos a um consumidor passivo. Com o aumento de recursos tecnológicos, a proximidade entre os guitarristas e os entusiastas, e desde com as marcas, se desenvolve num processo mais dinâmico em que todos os envolvidos se tornam provedores de conhecimento. Né? Então você tem hoje blogs, né, feitos por consumidores, que eles também vão lá colocar todas as informações necessárias para você adquirir uma guitarra, um modelo, tá? Então, os resultados estão aí. A guitarra elétrica é um objeto estético adorado por um mercado de consumidores fiéis, e ela é considerada
uma valiosa obra de arte. Eu não comentei outras aplicações que tem desse universo. Por exemplo, a questão da guitarra que é feita nas lojas Houston, que é feita de um guitarrista que morreu. Você pode comprar uma guitarra com todas as marcas, todos os arranhões, todos os detalhes de quando aquele guitarrista morreu. Eles pegam aquela guitarra, avaliam tudo aquilo ali, levam para a fábrica e reproduzem fielmente a guitarra, até com marca de cigarro que o guitarrista deixava, tudo. Né? Então, esse universo ele é assim, muito complexo. Isso foi uma primeira avaliação que eu estou fazendo. Então, tem a questão da perícia, da respeitabilidade e tradição, porque ao mesmo tempo que esse universo é uma tecnologia que está sempre se modificando, mas existem as marcas que são as pioneiras, elas dominam o mercado até hoje. E essa questão do Homo faber foi uma coisa que eu peguei, né, da Hannah Arendt, porque todos esses caras são pessoas que alteram a natureza e tem uma relação muito... essa coisa da destruição da natureza. Eu não tive tanto tempo de preparar tanto isso aqui. Enfim, e as mídias digitais ampliaram esse fenômeno de consumo visual e estético da guitarra elétrica, agora constantemente alimentado e chamado de Guitar Geek. Então, para quem quiser consumir esse instrumento, você pode ter informações na internet de todas essas plataformas de forma integral, assim, você tem todas as informações. Bom, o artigo que eu preparei aqui para o nosso encontro, para o Livro Digital, é baseado um pouco nas minhas pesquisas, enfim, que eu tenho feito nos últimos anos. Eu sou jornalista profissional e sempre trabalhando no dia a dia de canais de televisão me perguntava que tipo de narração a gente tem feito nas grandes reportagens de TV, né? Quer dizer, o professor cunhou muito bem aqui, dizendo que a internet, esse meio está um pouco lixo, a comida, enfim. Eu concordo bastante, até pela questão das notícias que a gente vincula nos portais, e que tipo de aprofundamento e que tipo de informação que leva ao conhecimento a televisão tem levado a fazer a partir de então, desde que você tem um portal, enfim, os meios de comunicação digitais. No mestrado eu fiz uma pesquisa do Profissão Repórter, eu vou falar basicamente para chegar ao sublime olhar, que é o termo que eu pesquiso. O programa da Rede Globo, do Caco Barcelos, fazendo uma pesquisa vendo de que forma narra o Profissão Repórter. Quer dizer, a gente tem ali um monte de estudantes de jornalismo, recém-formados, pessoas com algum tipo de prática já há algum tempo, que passam pela experiência da narrativa, da reportagem, do começo ao fim. Quer dizer, eles fazem a apuração, a produção, a captação e a posterior finalização dessa matéria. O que eu me atento, pesquiso, é como que esse tipo de narração leva ao conhecimento e à experiência vivida para esses repórteres. E a partir de então, a cada reportagem, que tipo de memória, que tipo de experiência eles carregam com eles para poder contar as novas histórias. Esse é o projeto que eu fiz a pesquisa e que levo adiante no doutorado. Nesse artigo agora eu faço um estudo comparativo entre dois documentários recentes, um curta e um longa. O longa é o Helena, da Petra Costa, e o curta-metragem A Casa da Von Eide, do Caio Cavecchini. E eu faço aplicação dessa teoria do sublime olhar, quer dizer, uma teoria ainda em estágio inicial, embrionário. Eu comecei no mestrado e estou dando continuidade agora nas pesquisas do doutoramento. O filme ensaio como busca de uma identidade no cinema documentário, a partir do momento que a gente trabalha com títulos que têm um caráter subjetivo e que os diretores também estão envolvidos na produção e na própria história, que tipo de identidade a gente é capaz de formar e de buscar nessa experiência do ato fílmico e da narrativa, quer dizer, como que isso se dá. Bom, como eu falei, uma análise dos dois documentários. Eu vou falar por cima porque a gente vai disponibilizar no livro, eu vou ser mais rápido porque a gente está meio estourado. A gente tem dramas particulares, histórias universais, o sobrinho que expõe o vício do tio em crack, né, que é o documentário do Caio Cavecchini, e a irmã em busca de rememorar a mais velha que se suicidou aos 18 anos de idade. A gente tem duas histórias paralelas
são dramas particulares, mas que também pertencem ao universo, enfim, que pode acontecer a qualquer um de nós. São produções que falam de um nome, né, mas que retratam mais de uma pessoa, quer dizer, é o reflexo do espelho familiar de quem conta. Afinal, de que história estamos falando? Das histórias das personagens que são narradas, dos próprios diretores e, no caso, produtores dessas histórias, ou de ambos? Né? São alguns questionamentos que eu me faço. E trabalho a questão da investigação do olhar, quer dizer, são documentários, são produções que que fazem o outro lado do que os documentários normalmente fazem, que é a alteridade clássica, quer dizer, é aquele documentário que investiga e fecha um ciclo. Nessas produções subjetivas, pessoais, você tem aspectos da experiência pessoal e a subjetividade dos realizadores. E elas se fecham como uma obra em aberto, quer dizer, elas não se fecham, elas ficam em aberto. Porque são histórias que ainda estão acontecendo, são memórias que podem vir à tona mais para frente, enfim. Você tem a imersão dos diretores através da narração, cartas, fotos, áudios, imagens de arquivo. São filmes em primeira pessoa, nos quais a pessoa, o realizador, se funde numa espécie de personagem também, que protagoniza uma busca. E a montagem também participa enquanto um processo não linear, quer dizer, desnuda as condições de produção das trajetórias. A montagem é feita em paralelo, junto com a própria condução da narrativa que é contada, tanto das personagens quanto dos diretores. Quer dizer, você fica naquele jogo de quem está contando o que e como se conta. E aí entra a questão da teoria do sublime olhar, que é um conceito que passa pela escuta, a percepção, os gestos, as vestimentas, o afeto, a memória e a emoção. Ao final, propõe-se como uma necessidade para a formação profissional e humana a partir de uma nova geração de contadores de histórias. Essa teoria que eu desenvolvi e ainda pesquiso para as grandes reportagens em TV, eu aplico também nos documentários, no filme ensaio. Por quê? Porque são documentários que trabalham todas essas questões, né? E a partir de então das próprias teorias que sustentam essa teoria. São produções que buscam na recordação, no sofrimento e na saudade uma reflexão densa sobre o mundo, que transforma seus materiais brutos e inertes em experiência de vida e pensamento, citando Machado. Imagens complexas, que é um pesquisador, Joseph Català, que aliás já esteve aqui, acho que alguns anos atrás, da Autônoma de Barcelona, que trabalha a questão da imagem com profundidade, quer dizer, então no artigo também trabalha essa questão. Essa teoria do sublime olhar, em que você trabalha toda a questão da experiência, da memória, como que esses quesitos se dão imageticamente. Quer dizer, é possível dizer que essas imagens registradas, captadas e passadas nos documentários, elas trazem uma profundidade, quer dizer, o simples ato, e uma das coisas que eu digo no documentário, da mãe rememorando e colocando a mão no peito quando encontrou a filha que tinha se matado, e a irmã refazendo, reencenando essa cena no filme, o quanto de profundidade e de interioridade essas imagens trazem enquanto significado e significações. Enquanto no documentário clássico as portas se fecham em busca de uma conclusão, no filme ensaio a conclusão não será definitiva. Você tem os diretores e a possibilidade de redefinir suas vidas, reconstruir o passado, modelar o presente e aprofundar compreensões. E o público assiste a tudo isso numa montagem, digamos, ao vivo. Nesse artigo, como ele é inicial, ele faz parte do meu projeto de doutorado, eu abordo os fundamentos da experiência estética digital e como a narrativa amplia esse tipo de narrativa, principalmente multilinear, ela amplia as sensações vivenciadas a partir desse cinema interativo, a partir da nossa escolha dentro da narrativa do cinema. Bom, nós utilizamos aqui o conceito de estética, não somente a questão da emoção, o belo ou feio, mas dessa relação do indivíduo com o mundo. E aí, agora, como todo mundo aqui já falou, as redes digitais, enfim, toda essa questão de internet, aqui eu também trago a presença da indústria cultural e principalmente das possibilidades do cinema interativo a partir das plataformas digitais. Não somente, também, nas salas de cinema também é possível, mas na rede social
está muito mais ampliado, a gente consegue desenvolver algumas coisas, talvez, que no cinema presencial, dentro da sala de cinema, a gente não conseguiria. Enfim, a gente parte aqui da experiência estética, que ela gera uma sensação individual ativada por um determinado estímulo. Mas esse estímulo, ele acontece, claro, no nosso cotidiano, mas ela não é uma simples experiência cotidiana. Ela envolve também uma interpretação, atividade mental e emocional, porém nem tudo que é vivenciado nessa experiência estética, ou nessa nossa vivência cotidiana, pode ser considerada uma experiência estética. Ela precisa um pouco mais que isso, ativar algumas outras sensações. Já entrando na questão do cinema interativo, até porque já está todo mundo cansado querendo ir embora, né? A gente parte aqui nesse artigo das narrativas fílmicas, principalmente na questão das múltiplas sensações geradas a partir de uma narrativa multilinear. O que seria uma narrativa multilinear? Aquela narrativa em que a gente pode escolher, dentro do desenvolvimento do filme, por exemplo, a trajetória ou a decisão da protagonista. A gente entra no filme como uma espécie de, ou também de protagonista, ou de uma espécie de coprodutor, co-diretor. Então são essas escolhas que a gente pode fazer que eu estudo nesse artigo e também no meu projeto de doutorado que está em desenvolvimento. Mas o que eu trago aqui nesse artigo é principalmente essa questão dessas experiências estéticas e da intensidade emocional que elas criam na gente, que pode gerar, enfim, como qualquer outro produto cinematográfico, mas gerar principalmente a questão de amor, ódio, alegria, solidariedade, desprezo, enfim. Mas que faça principalmente o espectador vivenciar novas perspectivas, principalmente intensas, sentindo na pele mesmo. Quem nunca assistiu um filme, mesmo linear, normal, um filme que a gente vê, inclusive em casa, na televisão, e não deu aquele pulinho? Todo mundo, né? Ou a gente está assistindo o filme e, mas por que essa protagonista, ou por que essa pessoa não fez isso, não fez aquilo? Então, o que eu trago aqui, e que vai ser desenvolvido no doutorado, é um filme interativo, uma narrativa multilinear, em que os espectadores vão poder escolher essa trajetória dessa protagonista ou dos outros personagens. A protagonista está lá com depressão e tal, eu posso escolher que ela se suicide na hora, ou que ela mude a trajetória dela. Então, como é que é isso, né? O que você escolhe? Que tipo de escolha que você faz? E tendo, enfim, mais de uma, não só duas alternativas, mas uma terceira também. No fim, ela casa, fica feliz para sempre, como nos contos de fada. A gente olha para essa questão de interatividade no cinema, a gente imagina que seja uma proposta muito recente. Porém, já em 1992, com o filme I'm Your Man, a gente teve, na verdade, esse foi um curta-metragem limitado também. Foi um teste que foi feito lá em 1992, que eles acoplaram no braço da poltrona da sala controles que faziam que possibilitavam o espectador fazer essa escolha da trajetória. E recente, a gente tem aqui de 2010 o filme Last Call, que é um filme de terror, foi produzido na Alemanha. Aí sim a gente consegue sentir o terror. Melhor ainda se a gente estivesse naquela própria sala de cinema, com o controle, e pudesse sentir tudo aquilo que o filme estivesse passando pra gente naquele momento. Nesse filme específico, Last Call, quando as pessoas entravam na sala de cinema para interagir com o filme, elas colocavam ali, cadastravam seus números de celular. E de repente a protagonista estava lá muito enlouquecida, filme de terror, enfim, né? Então vocês já imaginam o que não acontecia. Aí, lá pelas tantas, uma pessoa da plateia, poderia ter trazido o filme, né? Uma pessoa da plateia recebeu uma ligação e a pessoa desesperada lá do outro lado, a protagonista, o que eu faço? E morrendo, né? Morrendo, ou tinha um assassino atrás dela e uma pessoa morrendo asfixiada. Eu salvo essa pessoa, eu saio correndo porque o cara vai me matar. Aí, do outro aqui na sala, do cinema, não, sai correndo. E aí todo mundo assim,
já desesperado na sala de cima, como que você vai sair correndo se tem uma pessoa ali morrendo? Mas enfim, foi uma escolha de uma das pessoas que recebeu a tal da ligação. Então, o que eu trago aqui, que na verdade eu e o professor nós trazemos aqui, é discutir sobre essa questão da narrativa, principalmente dessa participação do usuário e como essas emoções podem ser intensificadas. E aí a gente trabalha com as categorias estéticas de Murray, da questão da imersão, agência e transformação. Meu tempo já está curto. Enfim, a gente percebe, assim, claro que o cinema convencional não vai desaparecer, mas a gente acredita que as maneiras de assistir audiovisual, seja televisão, filme ou show, ela está mudando também, né? A gente tem outras plataformas que estão aí para isso e que têm dado mais alternativa para o público. A gente pode não sair de casa e ter outras, e ter talvez a mesma emoção ou uma emoção diferenciada em contato com esses produtos. E aqui também a gente aponta como considerações finais que essa demanda de filmes, principalmente nacionais interativos, que a gente ainda tem muito pouco na questão dessa narrativa multilinear, e as pessoas querem participar. Todo mundo quer participar, todo mundo que está lá, né, a gente viu aí vários trabalhos apresentados, todo mundo quer ter um contato mais direto. E aí, essa proposta seria então trazer esse espectador também como uma espécie de coprodutor, ou fazendo com que a imersão dele seja muito mais completa e intensa, e que não só ele levar o sustinho ou o pulinho no sofá de casa, mas que ele possa, talvez, não sei, porque isso ainda é a minha pesquisa de doutorado, mas que ele possa fazer com que a protagonista do filme, sei lá, tome uma atitude, e aí a pessoa ali que tomou, o espectador que fez com que essa protagonista tomasse essa atitude não consiga dormir, porque por que eu fiz isso com essa mulher? Ela merecia isso? Enfim, isso é só uma discussão inicial e que vai ser desenvolvida aí nos próximos anos no meu projeto de doutorado. Eu quero agradecer também a todos os palestrantes, a todos os participantes, todo mundo que está aqui. Se está aqui é porque tem algum laço, principalmente afetivo, com as questões que foram aqui abordadas. Só quero, não vou me alongar muito, mas eu só quero dizer que todos os livros estão disponíveis no site da Pimenta Cultural. A nossa forma de trabalho, ela é um pouco diferenciada. A gente não vende os livros, eles estão todos abertos para quem quiser baixar. Tem em EPUB, tem em PDF. Tá? Eles também estão disponíveis no Google Books e em outras plataformas, então eles são bem fáceis de encontrar e de pesquisar. Mas, se quiserem pegar pelo site da Pimenta, ele também está lá. Eu quero agradecer e dizer também que de vez em quando a gente abre editais de chamada de publicação de artigo, agora não tem nenhum aberto, até porque esse evento agora é justamente para fechar um deles, mas se alguém tiver interesse, ele está lá também, tá, em publicar com a gente. Enfim, quero agradecer a presença de todos e é isso. Boa tarde, pessoal. Bom, eu também quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença e a disponibilidade dos autores de estarem aqui, estarem expondo as ideias. Eu acho que a Pimenta nasceu com a parte da editora da Pimenta nasceu com uma ideia de realmente conseguir distribuir esse conhecimento, conseguir tornar tudo que a gente faz dentro da academia ou dentro da área cultural, enfim, que às vezes fica escondidinho lá, e tentar espalhar o máximo possível. Tá? E esse evento faz parte disso também. A gente poder expor e poder discutir, poder trabalhar as ideias, a gente entende que isso é a melhor forma, talvez uma das melhores formas, pelo menos, que a gente tem, de poder estar fortalecendo a própria questão, tanto na área da pesquisa, quanto na área cultural, quanto na área social, de uma maneira geral. Tá? Então, eu agradeço a todo mundo que esteve colaborando, agradeço ao professor Victor Aquino e a doutoranda Patrícia Billing também, que sem os dois o evento não aconteceria com certeza. Ok, obrigado. Então, ao agradecer especificamente a pessoa do professor Denilson Trindade, que está aqui, que é o coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Comunicação,
que é colega nosso do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, professor associado do curso de propaganda, um pós-doutor em Portugal, um homem de grande atividade, voltou outro dia de um convite na Espanha, e ele vai se envergonhando de ser citado, mas esta é a realidade. Por que eu estou enfatizando este agradecimento? Porque a nossa missão na universidade, independente se ela é no Turcomenistão ou em São Paulo, e se é na USP ou se é na Federal do Maranhão, não interessa, é pensar. E nós estamos muito preocupados com essa explosão toda que as novas tecnologias aportaram para nós. E nós estamos achando que, enfim, chegamos. É isto. Se houver desdobramentos, vão ser complementares ao que já dispomos. E nós não estamos pensando, e se isso tudo acabar? Nós vivemos hoje, e eu deixo isto por último como reflexão para o encerramento mesmo, nós vivemos hoje num sistema complexo de mediocrização da cultura e do conhecimento. Todas essas coisas interessantes e bonitas que a Patrícia falou, que são objetos da tese dela, que os colegas que antecederam lá falaram, são produtos de um mundo já mediocrizado. Por que eu estou falando isso? Não tem importância as pessoas perderam valor? Não. Houve uma transformação que diferencia o mundo de hoje do mundo do passado. Nós temos muita tecnologia, nós superamos as enfermidades, nós prolongamos a vida, nós temos os sírios libaneses, os grandes medical centers dos Estados Unidos, resolvendo problemas de dar um fim em alguém que tem uma enfermidade que é terminal e resolver aquilo. Nós temos cada vez mais condições no mundo tecnológico de resolver tudo. Mas a gente já parou para pensar e virou assim, onde está a Hermann Hesse do presente? Onde está o Machado de Assis de hoje? Onde está o autor? Onde estão os grandes poetas? Camões, Fernando Pessoa. Independente das correntes estéticas, o Olavo Bilac, o Parnasilismo que for, não existe mais. Quando vem um novo poeta, é uma outra coisa. Quando vem um novo ficcionista, é uma outra coisa, e é uma coisa menor, não se compara mais com o anterior. Eu sou um aluno do 3º vestibular da Escola de Comunicações Culturais. Fui aluno desta bela figura que hoje enfeita a parede e dá nome a este auditório, professora Lupe Coutinho, que era um talento. Eu fui aluno de um antropólogo que, enquanto eu entrei, fazia contato com os tio Carramanho, junto aos Vilas Boas, Egon Schaden. Fui aluno de Oswaldo San Jorge, que desenvolveu aqui dentro dessa escola a teoria dos conjuntos. Eu fui aluno de Virgílio Benjamin Noia Pinto, professor de História da Cultura e da Comunicação. E fui aluno de tantos outros, Hiroshi Saito, grande sociólogo da culturação, e conheci na época infinitos nomes aqui dentro da Universidade de São Paulo. E onde é que eles estão? Todos mortos. Alguns estão vivos, estão morrendo. E aí, eu estou velho, daqui a um pouco também vou pegar o elevador e subir daqui, estou fazendo o que aqui? Eu estou substituindo, e eu não tenho a metade do talento desses professores. E certamente quem virá depois de mim também não terá essa visão. Então a tecnologia nos jogou muito recurso, que nos permite hoje interagir nas histórias. Mas por quê? Não era legal sentar e ler o livro até o fim e ponto, terminou o livro, a criação literária daquele gênio da literatura. Eu outro dia me surpreendi em casa lendo, pela 1000ª vez talvez, um volume, As Incríveis Aventuras de Mr. Pickwick, Charles Dickens.
que é um livro considerado livro juvenil, livro de criança, que eu adoro aquele livro, volta e meia. Por que eu estou lendo sempre esse livro? Porque não tem outro parecido. Tem, talvez, como é que chama esse Harry Potter? Né? Vocês me imaginam lendo Harry Potter, terceira vez lendo Harry Potter, não consegui passar a primeira. Grandes autores brasileiros, quem são? Paulo Coelho? Entendeu? O Jorge Amado já foi, Érico Veríssimo já foi. Então, eu não estou criticando o talento de ninguém. Eu estou dizendo que o mundo reduziu o talento por conta da tecnologia, tem recurso demais, e isso a criança já nasce sem necessidade de se desenvolver um sistema criativo complexo como era antigamente. Então, isto é para nós pensarmos, refletirmos, e isto se converter talvez em 1000 temas de dissertações e teses de doutorado. Olha, foi um prazer enorme ver o êxito desse evento. Eu não vou mais cumprimentar ninguém, entendeu? Porque senão vai ficar engraçado, mas eu quero dizer o seguinte, foi um prazer enorme a vida me trazer até aqui, nessa fase, para estar junto com essas duas pessoas aqui e vocês aí. Muito obrigado.